presença. Agradeço aos nossos parceiros que foram convidados para esta atividade. Agradeço ao Sr. Presidente da Junta. Agradeço à Sra. Professora ter-nos vindo possibilitar uma reflexão e sobre o envelhecimento em Oeiras, que é um estudo interessante. E eu estava aqui a pensar que estamos neste encontro. Para quem não conhece, sou o Padre Mário, tenho a função da coordenação do Centro Paroquial, também da Paróquia de Oeiras. De manhã, Obrigado, Zé, não vale a pena. De manhã, nós celebramos a Eucaristia da Ação de Graças, porque faz 44 anos, não que o Centro Paroquial, enquanto entidade física, foi inaugurado, mas faz 44 anos que, ao tempo que o Sr. Cardeal Teixeira, nosso patriarca, assinou o decreto para a criação deste Centro Paroquial, 16 de setembro de 1970. E esta criação do Centro Paroquial vem na sequência, e os que são de Oeiras hão de recordar-se desse acontecimento, vem na sequência das cheias de 1967, de novembro de 1967, e isso teve de impacto nesta nossa terra, e o que foi de importância e de desafio para a comunidade paroquial e para o Sr. Padre Fernando Martins, que tinha chegado há cerca de um ano a esta paróquia. Em outubro de 66 e em 67 tem esta realidade. Ele regaça as mangas e começa esse trabalho de ajuda às circunstâncias. E é esta situação que vai motivar depois, naqueles idos anos finais de 60, depois todos os anos subsequentes, o iniciar uma atividade chamada o Centro Social Paroquial, que se começa de uma forma pequenina, e há quem me dizer que de manhã, na Eucaristia, os nossos meninos cantaram um cântico que começava com uma palavra: uma sementinha caiu na terra e cresceu. E este nosso encontro também é como se fosse uma sementinha, porque há de germinar e há de crescer na medida em que nós nos empenharmos. Eu agradeço teres vindo a este encontro para assinalar a vida desta casa na sua diversidade, porque são muitos que ao longo destes 44 anos por aqui passaram, se empenharam para que houvesse esta atividade pastoral, porque em termos de vida paroquial este é um segmento dela, é assim que nós entendemos, e não falo em instituição, porque desde sempre me habituei a não usar outra palavra que não instituição, mas usar a nossa casa. Estão aqui duas imagens que têm a ver com dois segmentos de atividade da paróquia. Este neste edifício, com o lar do apoio domiciliário, o acolhimento às famílias carenciadas, que é feito aqui, e também duas imagens em relação às atividades da infância. E ao longo destes anos, quantos e quantos, de uma forma escondida, têm sido suporte no voluntariado nesta casa. Tenho lembrado hoje uma série de pessoas que, pela suas idades, alguns já não podem sair de casa, mas que foram tão fundamentais e tão importantes
no crescimento dessa casa. E nós hoje estamos aqui a celebrar os 44 anos. Espero que daqui a 31 anos estejam todos cá a celebrar os 75. Espero já não estar cá. Que não haja comprimidos que me ponham a celebrar os 75 anos. O que significa que nós somos parte deste todo. Isto é bonito, ser parte deste todo. Porque isso significa que a obra não é nossa e esta obra tem a marca de Jesus Cristo e para nós cristãos católicos ele é que é importante. E nós, como amigos dele, vamos tentando desenvolver este trabalho e essa atividade como sinal da caridade, que é um sinal significativo da vida cristã católica. Obrigado, professora Luísa, por vir estar connosco e por nos dar uma panorâmica que é importante para este nosso conselho, que cada um de nós, à sua maneira, o tem no coração, o Conselho de Oeiras. Eu, quando me pergunto onde é que eu sou de Oeiras. Eu sou sempre da terra e dá o pão. Como é que como o pão? Eu sou desta terra e gosto muito desta terra. Gosto muito da nossa vila, gosto muito do nosso conselho, sinto-me muito bem cá. E por isso agradeço a disponibilidade para vir estar connosco. E vamos todos com muito agrado ouvir. Se eu me ausentar, entretanto, é porque há atividades religiosas que me obrigam e que não tenho quem me substitua, por isso, desde já, o meu bem-aja pela sua presença. Boa tarde a todos. Eu começaria por felicitar o Centro Social e Paroquial de Oeiras pelo seu 44º aniversário, na pessoa do seu presidente cônego, Mário Paes. Felicitar também todos os técnicos deste centro, que eu conheço, alguns, não conheço todos, que têm seguramente desenvolvido, juntamente com a direção desta casa, um trabalho profícuo e a bem da comunidade, a bem dos munícipes de Oeiras, desde as crianças que, em idade muito precoce, recebem o afeto destes técnicos, até depois dos diferentes níveis etários, até chegarmos aos idosos, também recebem um grande afeto destes técnicos de direção. Eu penso que também gostaria de publicamente felicitar a direção desta casa, que, do conhecimento que tenho tido ao longo dos anos, tem incentivado que os técnicos cada vez trabalhem melhor, com mais qualidade, beneficiando todos os utentes desta casa. Gostaria de agradecer à doutora Carla Gomes o convite que me fez para eu estar aqui hoje e dizer-vos que esta investigação que vos vou apresentar foi feita no Conselho de Oeiras e talvez também dizer-vos como é que isto aconteceu, porque é que eu e os meus colegas, a doutora Cátia Gameiro e a doutora Andréa Ribeiro, fomos desenvolver uma investigação em lares do Conselho de Oeiras. Depois de ter saído uma investigação em livro, uma investigação que eu fiz sobre as mulheres nas Forças Armadas, eu fui convidada pelo IASPA, que é uma instituição lá cá no Conselho, para trabalhar do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista da psicoterapia, do ponto de vista da terapia familiar, que são as especializações que eu tenho, para trabalhar com as famílias e os militares que beneficiam dessas instalações. À altura, eu e a doutora Cátia Gameiro, mais com outros psicólogos da instituição, fizemos um estudo com os idosos
IASPA, começou a germinar na minha cabeça a ideia de, por que não, fazer um estudo mais alargado com todos os idosos que estavam institucionalizados em lares do Conselho de Oeiras. Assim foi, enquanto investigadora na universidade, sempre me foi fácil e por isso eu tenho algumas publicações e não só em revistas de especialidade, mas livros, com investigações que eu vou fazendo, porque quando se é professora universitária tem-se o privilégio de ter alunos que têm que fazer as suas teses, quer de mestrado, quer de doutoramento, e portanto nós acabamos, os professores, por estar muito próximo dessas investigações, porque as orientamos e depois publicamos, e eu costumo publicar com os meus alunos, porque acho que eles também trabalham, portanto também têm direito a ter o seu nome nos livros, ou em agradecimento, ou mesmo o seu nome na publicação. E assim foi, avançámos para este estudo que agora vos apresento e que foi apresentado na semana passada no Congresso dos Psicólogos, que foi na semana passada, e que será publicado na análise psicológica e nas conclusões, no livro de conclusões do Congresso Internacional que decorreu a semana passada dos psicólogos ibero-americanos e que decorreu no CCB e que também será publicado nessa altura. Claro está que, quando nós, investigadores, fazemos um estudo, não é por acaso que estudamos esta ou aquela matéria, porque, se bem que nós, as pessoas da área da psicanálise, que é o meu caso, que sou psicoterapeuta psicanalista, sabemos que há temas que não devemos tratar nas nossas teses, e eu costumo dizer isso aos meus pacientes que são jovens e que estão a fazer teses na universidade, que não devemos tratar temas que nos são muito próximos do ponto de vista afetivo, porque começa a ser complicado na medida em que não conseguimos distanciar-nos dessas temáticas porque são muito próximas de nós. De qualquer maneira, esta temática dos idosos surgiu não só pelo que vos disse, porque eu estive a trabalhar com idosos na instituição que vos referenciei há pouco, mas também porque chega a uma certa altura e nós começamos a ficar também mais idosos, para além de termos o privilégio de termos desconto no comboio ou no autocarro, como dizia um companheiro meu de Ruth, que quando foi reformado era disso que ele falava, da importância disso. Não sei se já acabaram ou não com isso, mas eu outro dia estive num museu cá em Lisboa e enfim, vou aos museus quando estou no estrangeiro e fico muito contente de poder dizer que sou sénior porque pago menos. E, portanto, é sempre a primeira coisa que eu digo, é que sou sénior. E, portanto, chega a uma certa altura que também é importante para nós percebermos o que é que vai acontecer. E o que é que vai acontecer porque nós também vamos envelhecendo. E é importante nós percebermos como é que vamos envelhecer, como é que estamos a envelhecer, quais são os condicionantes e por isso também, obviamente, eu me debrucei sobre esta temática e os meus estudos que fui fazendo, os livros que fui publicando, denotam precisamente uma evolução no meu pensamento no que diz respeito também ao meu nível etário e não só, não é por acaso que as temáticas começam a ser essas. Ora bem, portanto, eu começaria por vos falar de uma realidade que é portuguesa, mas que também é internacional, que é o aumento da esperança média de vida, a diminuição do número de nascimentos em Portugal, sendo que Portugal está a tornar-se um país envelhecido, sendo que é importante equacionar medidas para fazer face a esta situação. Medidas essas que, do meu ponto de vista, não passam só pelo encerramento das escolas, porque já não há crianças para frequentarem as escolas, mas, acima de tudo, responder às necessidades das pessoas que hoje têm uma maior longevidade, porque as pessoas têm uma maior longevidade hoje, felizmente. Temos já vários centenários que não só fazem parte deste estudo, mas de outros estudos, pessoas que já conseguem completar para além dos seus 100 anos. A instituição de pessoas idosas, obviamente, que tem custos elevados e, portanto, é preciso ter isso em consideração, mas também é preciso ter em consideração que tem custos psicológicos, sociais e que estas pessoas estão mais predispostas a serem vítimas de atos de violência.
E é também sobre isso que nós vamos falar neste estudo. Por outro lado, consideramos que é importante conhecer como é que estas pessoas vivem nas instituições e porque este estudo é sobre os lares. Há vários estudos em Portugal feitos sobre idosos, mas com pessoas que estão nas suas residências ou vivem com as famílias, mas não institucionalizadas. E, portanto, o que nós queremos é encontrar quais os fatores de risco associados a esta institucionalização para que possamos, obviamente, estruturar uma estratégia de prevenção, porque, à semelhança de outras situações, como a toxicodependência, como outro tipo de patologias, é importante intervir prevenindo, que essa é a melhor forma de intervir, é prevenir. Gostaria de vos falar do conceito pelo que vamos passar, que é o envelhecimento. O processo de envelhecimento ocorre ao longo do tempo, atingindo todas as áreas do funcionamento humano, implicando perdas essas que são mais notórias na autonomia e independência, portanto, o problema da funcionalidade, a capacidade de fazermos isto ou aquilo, a perda que é da autonomia, mas também a nível intelectual, com perdas cognitivas, que nós sentimos, não nos lembramos disto, a memória a ficar afetada, o nome da pessoa que não nos lembramos, e determinadas situações que nós começamos a pouco e pouco a ter consciência, mas também é possível fazer um envelhecimento com qualidade e que nos dê prazer, porque também há processos de adaptação e otimização e compensação que nos proporcionam ganhos esses que podem permitir que nós possamos ter um envelhecimento com mais qualidade. Ora bem, para termos um envelhecimento bem sucedido, é importante que possamos aceitar esta nossa trajetória de vida, este nosso ciclo de vida e aceitá-lo com ajustamento às mudanças. Obviamente que nós, a partir de uma certa idade, não conseguimos subir os degraus da escada com a mesma velocidade que uma criança de 12 anos, que um jovem de 20 anos, mas nós continuamos a conseguir subi-los. Por outro lado, se as questões funcionais, ou seja, a dificuldade de nos mexermos com tanta ligeireza, são compatíveis com outros processos que nós temos e que passam pela experiência que adquirimos. Eu vejo aqui na sala algumas pessoas mais jovens, e ainda bem que vieram, porque também me parece importante que os mais novos venham ouvir aquilo que se passa com os mais idosos, mas os séniores, como eu dizia, são pessoas que têm uma grande experiência. Eu vejo-os aqui na sala e, portanto, essa experiência tem que ser útil para nós e para os outros. E se nós pudermos partilhar com os outros a experiência que temos, obviamente que há uma maior aceitação do nosso envelhecimento, porque somos acarinhados pelo saber que temos e reconhecidos pelo saber que temos. E, portanto, daí também podemos dar um contributo útil à sociedade, e essa aceitação e esse ajustamento às mudanças, obviamente, que são importantes para que o envelhecimento seja bem sucedido. Portanto, é importante que haja um estado saudável e ativo nas dimensões física, cognitiva e social, o que às vezes é penalizado, porque uma destas áreas não está tão bem quanto gostaríamos, mas se as pessoas puderem aceitar isso, indo buscar forças à outra vertente que está melhor, é-nos mais fácil continuar nesta caminhada. Há uma grande diversidade no envelhecimento. Obviamente que, de acordo com o contexto em que nós vivemos, o envelhecimento é diferente. E, portanto, o envelhecimento decorre de fatores internos ou genéticos, externos ou ambientais, ao qual o sujeito é exposto ao longo da vida, e, obviamente, que uma daquelas pessoas que eu vejo nos cruzeiros, em que, mesmo de cadeira de rodas, estão, partilham, é diferente do que uma pessoa que envelhece fechada num apartamento numa cidade. É diferente a pessoa que está no campo e envelhece no campo e todos os dias vai apanhar, seja recolhe na sua horta, seja a conversa que tem no largo da igreja. É diferente, porque são envelhecimentos diferentes e que seguramente podem, melhor ou pior, permitir que a pessoa consiga envelhecer com qualidade ao longo do seu ciclo de vida.
É importante estarmos atentos a isto porque quanto mais os idosos se isolam, quanto mais os idosos deixam de praticar atividades, mais o envelhecimento se torna um envelhecimento sem qualidade. E, portanto, embora tenhamos que a que o envelhecimento seja feito com qualidade. Obviamente que muito contribuem para o nosso envelhecimento com qualidade os nossos netos e os nossos filhos. Se nós pudermos continuar a conviver com os nossos netos, com os nossos filhos, obviamente que isso também é um contributo importante, porque fazem-nos sentir que estamos vivos e que estamos presentes e que somos úteis para eles também. E isso também é importante. Os objetivos do estudo que desenvolvemos passam por identificar e caracterizar situações de violência física, psicológica, financeira, sexual e negligência. Estes são os tipos de violência que normalmente os idosos são vítimas, e dos vários estudos que têm sido desenvolvidos, quer em Portugal, quer no estrangeiro, apontam para estes tipos de violência. Portanto, nós também nos debruçamos sobre estes tipos de violência. Portanto, a que estiveram sujeitos os idosos institucionalizados em lares localizados no Concelho de Oeiras. Analisámos, por outro lado, os fatores de risco para que as pessoas possam ser vítimas desta violência. E os fatores de risco associados com a depressão, os níveis de depressão, dependência funcional, que vêm associados, portanto, a esta vitimização. E, por fim, avaliámos a percepção que os idosos que fazem parte da amostra do nosso estudo têm sobre o facto, tinham no caso do utente, sobre o facto de terem ou não sido vítimas de violência. Os instrumentos que utilizámos foram estes, o questionário sociodemográfico, para sabermos quais são as pessoas que fazem parte da nossa amostra, o nível etário, género, etc., por aí fora, e depois uma série de provas psicológicas. Todas as provas foram aplicadas só por psicólogos e nos diferentes lares do Concelho de Oeiras, com a autorização e eu vou falar-vos um pouco disso para vos explicar como é que isto foi feito. Nós dirigimos aos diferentes lares do Concelho de Oeiras, tendo por base a Carta Social do Concelho de Oeiras, Carta Social que não tinha todos os lares que realmente fazem parte do Concelho de Oeiras, que estão instalados no Concelho de Oeiras, e então foram feitos os contactos para que as direções dos lares nos permitissem que fizéssemos esta investigação. Eu não vou particularizar aqui nenhum dos lares que estivemos, sendo que, obviamente, o lar que pertence ao centro comunitário que estamos aqui participou. Houve apenas em todo o Concelho 2 lares que não quiseram participar e nós respeitámos, obviamente. Nos outros lares fomos bem recebidos, sendo que, obviamente, nestas situações de investigação há sempre questões complexas em que, por exemplo, em determinados lares abriam-nos as portas, recebíamos muito bem, noutros, enfim, tinham alguns receios, não queriam que víssemos tudo. Eu costumo dizer aos meus filhos que quando ponho os meus netos nos colégios é sempre bom irem visitar e ver o que é que se passa lá, porque quando nos abrem as portas é porque funciona bem, se não abrem há que ponderar se não será melhor tentarmos uma nova visita para ver se vale a pena ou não. De qualquer maneira, fomos muito bem recebidos e há situações que não cabem agora aqui enfim, nesta investigação, e nós assinalámos isto, mas há uma grande discrepância entre os lares no Concelho de Oeiras. Há lares no Concelho de Oeiras que estão a funcionar sem alvará, há lares no Concelho de Oeiras que estão a funcionar que não têm condições para funcionar, inclusive a Segurança Social tem conhecimento disso. A par destes lares que não têm condições, há os outros lares que funcionam muito bem, com bons técnicos, obviamente com alvarás, e em que há uma grande transparência entre quem são os técnicos e quem não são. Nós visitámos um lar onde fomos recebidos por uma senhora que era a diretora e, a certa altura, disse-me que era psicóloga, como eu também sou, por curiosidade eu disse, sim, então qual foi a faculdade onde andou? Até podia ter passado por alguma das faculdades onde eu ministrei aulas, e depois percebi que a senhora não é nada psicóloga, meteu os pés pelos mãos, eu disse, está a fazer o curso, é? E ela dizia, pois, eu vou lá fazer o curso. Portanto, é complicado pensar
que há pessoas que, assim como nos receberam a nós, recebem outras pessoas, que se dizem especializados numa determinada área e depois não são nada, e, portanto, isto na base da mentira é complicado, porque quando nós pomos os nossos idosos nestes lares, é como quando pomos as nossas crianças, e temos que ter a certeza que as pessoas que lá estão são pessoas competentes e que sabem o que é que estão a fazer e que não utilizam estas estratégias de mentir para se colocarem em posições que não têm que se colocar do meu ponto de vista. Também constatamos, e parece-nos que é importante para o poder político deste Conselho, que de todos os lares que visitámos, apenas um nos disse que realmente tinha relações muito próximas com a Câmara Municipal do Eiras e muito facilitadas, porque de resto as pessoas, enfim, conheciam, não conheciam, mas relações muito próximas, apenas um lar. Ora bem, de um lar entre 30, porque os lares que nós visitámos foram todos, mas atendendo a que os idosos que fazem parte da nossa amostra são só idosos que não têm déficit cognitivo, o que nós fizemos foi aplicar uma prova que é o exame breve do estado mental para verificar se as pessoas tinham ou não déficit cognitivo. Todos os idosos que tinham déficit cognitivo não entraram na nossa amostra. Daí que, embora nós tenhamos visitado todos os lares, só participam neste estudo 30, sendo que a nossa amostra é de 136 idosos. Porque mesmo que houvesse boa vontade das direções dos lares, mesmo que houvesse boa vontade dos idosos, não era possível que as pessoas com déficit cognitivo participassem no nosso estudo. E não era possível porque todas as provas psicológicas que vos indiquei exigem que a pessoa não tenha déficit cognitivo para poder responder às questões que são colocadas. 44 homens e 92 mulheres, é natural esta discrepância pelo mesmo motivo que já vos disse há pouco, enfim, que a longevidade aumenta, mas a longevidade nas mulheres neste momento em Portugal é superior à dos homens, alguma coisa havíamos de ir à frente, não é? E portanto, agora isto é para o setor feminino da assistência, que se sorriram, mas é verdade que esta é uma realidade e o que nós fizemos foi, junto das direções dos lares, dos diferentes lares, pedir, portanto, a autorização, explicámos o que é que íamos fazer, foi pedido às famílias dos idosos que autorizassem e foi houve a preocupação de termos a situação legalizada com o consentimento das famílias e dos idosos. O que é que há idosos no nosso estudo com menos de 80 anos e mais de 80 anos, como podem verificar, e sendo que 49 com idade inferior a 80 anos e 87 com idade superior a 80 anos. Ainda no que diz respeito à amostra, a maior parte dos participantes, dos sujeitos que participaram na nossa amostra, eram viúvos, e temos 136 idosos, 86 viúvos, depois os outros solteiros, casados. A maioria dos idosos, 55,1%, apresentavam uma escolaridade entre o primeiro e o terceiro ciclo. Eu alerto para que as pessoas com este nível etário viveram numa época em que não havia a obrigatoriedade do 12º ano. Isto é de muito mais recente, esta situação do 12º ano e, portanto, de um governo recente que assim fez e, portanto, no tempo destas pessoas irem à escola, a escolaridade era mínima e daí a justificação também desta situação. Os resultados. Os resultados apontam para que, do questionário sociodemográfico, verifica-se que a maioria dos idosos, 86%, afirmaram gostar de residir na instituição. Referiram ter passatempos, nomeadamente a leitura, ver televisão, fazer costuras, jogos e ainda um outro dado que nos parece importante é que 87,5% dos idosos recebiam visitas regularmente, principalmente da família. Estes dados, assim, podem ser sujeitos a uma leitura que pode ser precipitada e eu alerto-vos para o seguinte. A maioria dos idosos afirmaram gostar de residir na instituição porque seguramente uns gostam, outros porque têm grandes receios de dizer que não gostam. Assumem que gostam, que têm algum receio das represálias que possam advir se disserem que não gostam. E já vamos ver mais à frente o que é que acontece com alguns idosos que têm receio de dizer aquilo que pensam, aquilo que sentem,
porque nunca se sabe o que é que vai acontecer. De qualquer maneira, desta percentagem, seguramente que há uma boa percentagem dos que gostam mesmo de residir na instituição. Por outro lado, há 55,1% de sujeitos que referiram ter passatempos, mas eu alerto-vos para a situação de que os outros, o outro montante até aos 100%, não têm praticamente atividades. Portanto, nós temos lares, não é só no Conselho, é em todo o lado, em que os idosos estão sem atividades durante todo o dia, o que, do ponto de vista do déficit cognitivo, há um agravamento do déficit cognitivo. Portanto, as patologias que existem agravam-se quando não há uma ocupação dos tempos livres destes idosos. E isto é qualquer coisa que tem que nos preocupar, porque apenas 55,1% seria desejável que fosse mais, também se fosse 30%, obviamente que era pior, mas seria desejável que houvesse mais ocupação e que os nossos idosos, isto aqui enfim, os nossos idosos dependem dos estratos sociais, mas não têm muito interesse em ir de férias para um hotel de luxo nos Açores. O que os nossos idosos têm é interesse em ter atividades durante toda a semana, durante todo o mês, do que terem assim picos de coisas que até eventualmente possam ser extemporâneas. Por outro lado, quanto à depressão, fizemos a avaliação, e estava ali a prova que foi aplicada, dos níveis de depressão destes idosos. E reparem que 55,1% dos idosos que fazem parte da nossa amostra, que estão nestes lares, do Conselho de Eiras, têm uma depressão ligeira. E 10,3% uma depressão grave, sendo que 34,6% têm ausência de depressão. Podia ser pior, mas também é natural que nesta fase da vida as pessoas deprimam um pouco, principalmente os institucionalizados, façam o afastamento do seu contexto familiar, mas é um alerta que fica. É um alerta porque, como veremos mais à frente, a depressão é um preditor para se ser vítima de violência. Portanto, quem está deprimido tem menos capacidade de resposta às situações de violência. Por outro lado, no que diz respeito à dependência funcional, e quando falamos de dependência funcional, referimos à possibilidade de mobilidade das pessoas, dependem ou não de outros, no caso dos auxiliares, no caso das instituições, no caso da família, dos elementos da família, para serem ajudados no dia-a-dia, ou para em situações mais limites, serem ajudados a tomar as refeições, para fazerem a sua higiene. Esse tipo de dependência, verifica-se que há uma dependência severa em 11%, moderada em 14,7%, 22,1% média e mínima 41,2%. Começamos a ver, relativamente a estes resultados, que as pessoas não estão em situações muito degradadas, mas alerto novamente para a situação de que nesta amostra só entram os idosos que não tinham problemas cognitivos, porque tudo está interligado. E os idosos que têm problemas cognitivos são aqueles que têm mais patologia funcional e que são os que não fazem parte da nossa amostra porque já não estão em condições. E, portanto, há que não esquecer isto. Por outro lado, vamos então ver qual é a percepção que os idosos têm do tipo de violência. E os idosos da nossa amostra percepcionaram e abordaram e falámos de que tinham sido vítimas de violência. Temos 58 queixas de violência, 58 queixas de violência nesta amostra, não é de sumenos importância. Destas queixas, 45 idosos, que são 33,1% das 58 queixas, foram vítimas de violência, sendo que 35 destes idosos sofreram um tipo de fenómeno. Ou tiveram um fenómeno de violência psicológica, ou violência física, ou violência económica, e portanto, 35 e 10, 2 ou mais tipos de violência, estando nós perante situações de polivitimização que vem acontecendo muito. Não só há violência psicológica, como violência sexual, como violência económica e, no nosso caso, não temos, como podem ver no quadro, sinais não foi assinalada violência sexual, mas a maior violência que foi assinalada, o maior índice foi financeira, em que 22,8% dos idosos falam de violência financeira. Alerto-vos novamente para que
estes idosos estão em lares institucionalizados, portanto institucionalizados em lares, porque estes números sobem quando nós confrontamos e comparamos estes estudos com idosos em casa, porque as famílias, e não é um assunto de menos importância, as famílias têm bastantes atos de violência económica, chegando ao ponto de os idosos ficarem sem as suas reformas, porque as pessoas que estão a cuidar deles tiram-lhes a reforma e não lhes dão a possibilidade sequer de eles gerirem as suas reformas. Há também um elevado número de violência psicológica dos sujeitos, e isto é importante porque os resultados levam-nos a perceber que, numa primeira fase, apenas 4,4% dos idosos percepcionou ter sido vítima de violência familiar ou do cuidador, portanto, porque a violência também não pode, se a pessoa está há um ano na instituição, a pessoa pode já ter sido vítima de violência no contexto familiar. Apenas 4,4% referiram ter sido vítimas de violência. Quando os psicólogos falam com estes idosos e lhes fazem perguntas, então, mas isto aconteceu, aquilo aconteceu, então vai-se a verificar que há muito mais casos de violência, sendo que os idosos não têm consciência que foram vítimas de violência. E não têm consciência porque acham que aquilo é natural, que aquilo não é violência. O que quer dizer, o que significa que não têm consciência dos direitos que têm e daquilo que não lhes pode acontecer e que está a acontecer. Por outro lado, e aqui eu refiro que a percentagem, quando nós abordamos os diferentes temas que podem suscitar a vitimização, esta vitimização sobe para 33,1%. De salientar ainda que esta falta de consciencialização dos direitos leva a que, destes idosos, apenas 28,9% apresenta queixa. Normalmente apresentam queixa à direção das instituições, mas fora isso não apresentam queixa. Não apresentam queixa porque não sabem que têm direito, porque têm receio, não é? É um pouco como o ciclo vicioso das mulheres vítimas de violência, que essas uma vez apresentam queixa, mas depois retiram a queixa, outras nem sequer apresentam queixa. Portanto, há que transmitir a estes idosos que têm direitos e que têm direito a dizer não, isto não pode continuar assim. Nada melhor do que, no caso dos idosos institucionalizados, transmitir aí se a vitimização decorre de maus tratos, sejam psicológicos, sejam físicos, seja negligência por parte dos cuidadores, de transmitirem às direções das instituições onde estão, portanto, institucionalizados. Por outro lado, os idosos com dependência funcional têm uma ocorrência de violência de 24,3% comparativamente aos que não têm dependência funcional, o que nos leva a concluir que a dependência funcional é um fator de risco para que os sujeitos sejam mais vítimas de violência, e por isso se chama um preditor de violência. O mesmo se passa no que diz respeito aos sintomas depressivos, em que a prevalência de violência foi 17,5% nas pessoas com sintomatologia depressiva, com quadros depressivos, comparativamente a quem não tem a sintomatologia depressiva, que só teve 8,3%, só, que é bastante, mas é menos, não é? Comparativamente. O que torna a sintomatologia depressiva, os quadros depressivos, também indicadores de que são preditores de violência no caso dos idosos. Gostaríamos de fazer apenas algumas considerações, recomendações. Eu depois estarei disponível, se a direção não vir inconveniente, em que me coloquem as questões que quiserem, mas gostaríamos de alertar-vos para que a violência contra os idosos é um problema de saúde pública, envolto em desconhecimento e passividade, não se sabe, não se tomam medidas e por isso acontecem, e isto não é demagogia, situações em que os idosos aparecem nas suas casas ao fim de terem falecido ao mês, porque ninguém sabe de nada, e isto é negligência. Uma pessoa que morre e que ninguém dá por nada durante um mês ou mais, enfim, eu estou a basear-me em notícias, não é? Nos mídias, penso que serão verdade que não iam dizer isso, não é? Mas isto é passividade de todos nós, da comunidade, e
é negligência. Por outro lado, sinalizaram-se na população do nosso estudo específicos sinais de depressão, dependência funcional e vitimização de violência que urgem ter uma resposta multidisciplinar no âmbito da prevenção. Nós pensamos que é preciso que isto seja sabido, que é preciso que os técnicos tomem medidas no sentido da prevenção, não é depois das pessoas já terem apanhado os filhos, não é depois das pessoas já terem, enfim, sido maltratadas por familiares ou por técnicos, que estas situações têm de ser resolvidas. É preciso também alertar para que é muito difícil para as famílias, nos tempos que correm e face à crise que vivemos, terem disponibilidades, quer económicas, quer disponibilidades psicológicas, para terem um idoso em casa que precisa de cuidados especiais. Portanto, caberia ao Estado criar condições para que as pessoas que estão ainda jovens e que têm que ir para os seus locais de trabalho não tenham que sair a correr do local de trabalho para ir ver, para ir tratar o pai, da mãe, ou dar-lhes outras condições que as pessoas não têm. À semelhança do que se passa com as crianças, porque também os nossos jovens que têm filhos também não têm condições para ter filhos, e as pessoas admiram-se muito de que nós tenhamos no nosso país casais a terem 2 filhos, um filho, mas a dificuldade é tanta de educar os filhos hoje em dia que as pessoas receiam e, portanto, estas coisas têm que ser vistas num global e não isoladas e não com leis e diretivas que saem soltas e descabidas e sem ser contextualizadas. Há necessidade de consciencializar esta população para os direitos que tem, dando-lhes voz, incentivando a identificar indicadores de violência. Eu estou em crer que há muito pouco cuidado em ouvir esta população. As pessoas ficam contentes quando nós vamos aos lares. As pessoas gostam de nos ver, as pessoas adoram ver crianças. Aqui, há assim uns grupos de guias, de escuteiros que vão aos lares e vão cantar, e os idosos adoram, até porque há um grande movimento, os jovens mexem-se mais do que os idosos e aquilo tudo é vida para os idosos. Eu acho que devia haver a preocupação das instituições, enfim, que gerem o nosso Conselho e os outros se preocuparem, terem preocupações deste tipo. Eu penso que, pensamos, os investigadores nesta área, que era importante implementar um Banco Nacional de Dados sobre encaminhamento de casos de suspeita de violência sobre idosos, que já existe noutros países da Europa e não só, e que era importante criar uma comissão de proteção de idosos no Conselho de Oeiras, que, tanto quanto me têm chegado as informações, a Assembleia Municipal já o propôs, e é uma situação que eu penso que estará a ser bem encaminhada e que, face a estes resultados, justifica-se porque era importante que alguém se debruçasse sobre estas temáticas, porque é a altura de nós percebermos que é urgente termos uma outra postura face aos idosos. É a altura de nós podermos garantir que os nossos idosos possam envelhecer em segurança, com qualidade de vida, porque eles merecem-nos. Se nós estamos aqui, foi porque eles fizeram tudo o que está por trás de nós. Muito obrigada. Na ausência do Sr. Prior, que me pediu que eu aqui o representasse, queria felicitar a Sra. Professora Luísa Carrilho e agradecer a forma como nos expôs este tópico tão importante para todos nós, por todos os motivos, incluindo aquele outro que referiu, que todos nós tendemos para nos encontrarmos nesta faixa etária. E gostava de abrir um pequeno período de debate ou esclarecimento. E gostaria que não fosse eu a ter de começar, mas já sabem que, se for necessário, poderei ser eu a fazer uma primeira pergunta. Mas... Então, se me permite, pode sentar-se aqui que é para ver quem é que quer falar já agora. Não, eu julgo que o palco lhe pertence assim. Não. Eu estou só fica bem aqui, Então haverá alguém que queira
preocupados idosos. Muito obrigado. Eu queria perguntar se este estudo ficou disponível, se o podemos consultar, se podemos vê-lo em minúcia, ou se é ainda apenas uma apresentação preliminar. Esta era a minha primeira curiosidade, porque não tive no início da conferência e não sei se isso foi dito inicialmente. Eu penso que depois, porque não surgir mais dúvidas, estamos várias pessoas a abrir aqui, terá com certeza. Muito obrigada pela sua questão. Eu sei que a APA, acho que tem feito um bom trabalho. Estive há um tempo atrás com a vossa, presumo que seja presidente, e acho que sim, tem feito um bom trabalho e que é importante que continuem e que nós continuemos a apoiar-vos. Este estudo foi apresentado num congresso dos psicólogos a semana passada. Está disponível precisamente na publicação que sairá pela Ordem dos Psicólogos e estará disponível também, porque está no prelo para sair, na análise psicológica, que é uma revista de psicologia. De qualquer maneira, assim como transmiti à vossa Presidente, que tenho todo o gosto de dar os dados que acharem pertinentes, também o transmito assim, que se quiserem, terei todo o gosto de dar todas as informações que acharem interessantes e que possam contribuir para continuarem o vosso trabalho. Se me permite, só uma dúvida, porque não fica bem o campo de abrangência. Consideram todos os lares, inclusivamente os pequenos lares privados. Sim, Todas as instituições. Conselho de Oeiras, lares no Conselho de Oeiras. Internamente, sim. Todos os lares, aliás, no artigo que será publicado, vêm assinalados os nomes dos lares que quiseram vir assinalados, porque houve lares que preferiram não vir assinalados. Aliás, por motivos óbvios, como eu também transmiti há pouco, se não tem alvará e depois aparecem numa investigação, pode ser complicado e arranjar problemas, porque eu percebo perfeitamente. Portanto, Conselho de Oeiras, lares do Conselho de Oeiras e os que puderam entrar e que quiseram, porque também eu disse, só entraram neste estudo os idosos desses lares que não têm déficit cognitivo. Obrigado. Não sei se o senhor vai usar a palavra, faz favor. Eu vou tentar falar sem aquele auxílio junto ao Sr. se não queixem se eu falo um pouco mais. Diz-nos o seu nome, se faz Manuel Ressurreição e faço parte também do núcleo da APA. Muito obrigado. Eu não sei se fujo um bocadinho ao tema em questão, mas há algo que todos nós sabemos. Apesar de alguns defeitos de grande parte dos lares, ou pelo menos as pessoas queixam-se, sabemos que há listas enormes em quase todos os lares das pessoas entrarem. Eu não exatamente em Oeiras, mas no distrito de Setúbal, ando à procura de lar para a minha mãe há imenso tempo e não consigo. Ela está numa série de listas, ainda hoje fui inscrevê-las em mais lares e toda a gente diz que não há vagas. A expectativa é quando morrer alguém. É uma verdade. Um bocado dura, mas é uma verdade. Eu pergunto, no nosso caso aqui de Oeiras, há perspectiva de aumentarem mais alguns lares? Ou dos lares que já existem, eles poderem internamente conseguir portanto, assistir a mais idosos? Muito obrigada pela sua questão. Eu tenho imensa pena, não lhe posso responder. Eu tive essa questão que parece que essa questão, eventualmente, é uma sugestão que eu lhe faço, deverá dirigir-se à Assembleia Municipal e pôr a questão na Assembleia Municipal a quem de direito, ou na Câmara Municipal. Eu não faço a mínima ideia se vão criar mais lares ou não. Acho que mais importante do que criar lares é verificar, analisar se os que estão a funcionar em condições. Porque se não estiverem a funcionar em condições, naturalmente é preferível ou darem-lhes as condições ou então fecharem-nos. E depois aí faça isso, ver quais são os que há, os que não há. Há lares que estão a funcionar muito bem. Agora, há aí um outro problema e eu aproveito a sua questão, porque eu não sei, eu não faço a mínima ideia se estão a pensar a abrir lares ou não, mas acho que era importante que pensássemos também sobre a situação do pressário dos lares. Eu verifiquei
neste estudo e nas visitas que fiz, que há alguns e não poucos idosos que estão neste momento nos lares e que não estão a pagar. Não estão a pagar a sua institucionalização e não estão porque não têm possibilidade de. Se não veja-se uma pessoa que tem uma reforma de 400, 500 euros, não pode pagar um lar de 1000 euros. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas que estão à frente dos lares, como são bem formados até onde podem, porque não vão poder manter esta situação por muito tempo, deixam que os idosos fiquem lá a viver sem que sejam remunerados por isso. E isto levanta outros problemas. Qualquer dia, enfim, não podem lá ter as pessoas todas sem pagar, porque aquilo vão à falência, com certeza, e, portanto, isto encerra outros problemas que eu penso que não chega a serem vistos aqui no Conselho, têm que ser vistos a nível do Governo, não é? Porque também, antigamente, as famílias sofreram grandes evoluções, há uns tempos a esta parte, e antigamente, há 50 anos, as pessoas ficavam no contexto familiar. Havia os avós, as mulheres não trabalhavam tanto como agora, e, portanto, a família era constituída por muito mais elementos, não é? Hoje, normalmente, a família nuclear vive na sua residência, depois visitam os pais, mas não vivem todos juntos. Antigamente não, as pessoas viviam juntas e, portanto, tomava-se sempre conta do idoso. Hoje em dia não, portanto, as pessoas querem pôr os idosos nos lares, porque não têm possibilidade de os ter em casa. E por isso essas listas de espera, porque também não há respostas para essa imensidão de pessoas que precisa de ir para os lares. Ou precisa ou não precisa, porque se as políticas fossem outras e se há semelhança do que se faz noutros países, que, por exemplo, quando uma criança nasce até aos 3 anos, a mãe ou o pai optam por ficar em casa até aos 3 anos. E com o mesmo rendimento salarial, porque isto de se dar a possibilidade das pessoas ficarem um ano em casa, mas depois ganham 25%, vivem de quê? Comem de quê, não é? Portanto, estas são algumas políticas que se fazem que é só para ter burjuá, porque, quer dizer, onde é que eu posso com 25% ficar, não é o meu caso, porque eu já não tenho crianças pequenas, mas não é possível. O que seria desejável era que as pessoas pudessem ficar a tomar conta dos seus idosos, a trabalhar em part-time, mas a usufruírem, eu não digo já do total do vencimento, mas de uma percentagem de vencimento que nunca pode ser 25%. Aí eu estou em crer que os idosos já poderiam ficar nas suas residências, com os seus filhos, com a família e ser uma situação diferente. Agora, as políticas não vão nesse sentido, as políticas vão no sentido de que as pessoas cada vez têm que trabalhar mais, têm que se esforçar imenso, até porque quem não trabalha muito e quem não se esforça muito para comprar um bom carro não é ninguém na vida, cá em Portugal, não é? E, portanto, há este mito de que as pessoas andam num stress imenso, não têm qualidade de vida, mas estão convencidos que são pessoas muito importantes. E depois fica tudo para trás, ficam as famílias, Agora, era uma questão de política que tinha que ser diferente. Eu, de qualquer maneira, também me permito fazer uma sugestão, que é ver com as pessoas que dirigem as instituições cá no Conselho, pode ser que haja vaga em alguma instituição. Ainda hoje de manhã também me falaram numa situação idêntica, que uma pessoa que quer colocar o seu idoso num lar e que também não consegue. Portanto, parece-me que a situação tem que ser estudada por quem direito. Já agora, todas as respostas que eu obtive dos diversos lares que consultei, alguns na área de Oeiras, Almada, Feijó, Laranjeiro, e aqui em Oeiras fui até à Safora, inclusive. Portanto, embora, independente dos diversos preços que alguns eram, está bem, muito obrigado, até um dia destes, nenhum me disse que, senhora, não temos vaga, mas temos uma lista de espera pequena. Temos na esperança de que daqui a uma semana ou um mês possamos ter um lugar. Não, nenhum me disse nada disso. E já agora, se me permite, 2 pormenores que eu também sei. Sei de alguns idosos que estão em casa porque não têm lar. E estão sozinhos em casa porque o filho ou a nora vão trabalhar e quando vão de férias é um drama. É a vizinha do lado que lá vai ver se ele está a mexer ou se ela está a mexer ou não. Por outro lado, também estou informado, e é uma das minhas tentativas de resolver o assunto da minha mãe, é que está atualmente hospitalizada no Hospital Garcia da Horta, é que há
através da Segurança Social, ligações entre lares e os chamados lares IPSS, em que há uma contribuição da Segurança Social, uma contribuição do Estado, a pensão do idoso e um pouco também da família. E isto torna tudo mais fácil para a gente lá para os idosos. Mas também está tudo esgotado. Mas fica o seu alerta aqui para quem tem e há na assistência pessoas que têm posições de destaque político no nosso Conselho que possam depois levar isto a sua questão mais longe e talvez possa haver alguma revolução no Conselho. Mas eu vou seguir a sua sugestão também. Muito obrigado. Posso ler? Muito obrigado. Chamo-me António Abreu, moro aqui em Oeiras. Eu denoto queria ouvir o seu comentário aqui a 2 pontos. Uma é que as pessoas põem os seus familiares idosos nos lares ou comunidades quando eles deixam de poder ser independentes. E, portanto, os lares passam a ser instituições de pessoas não dependentes. É uma situação que está a se encontrar a agravar em todos os lares, que há alguns tempos atrás não era bem assim. Por outro lado, falou que os idosos têm que aceitar passarem a idosos e adaptar-se a isso. E o que se verifica também é que não é fácil que aceitem a nossa experiência. Passamos a ser velhos. A nossa experiência já não serve para nada. Mas isso, eu sei que isto é normal, eu estou expôs, queria ouvir o seu comentário sobre este ponto. Por um lado, é a falta de mobilidade que obriga os idosos a deixar a ir para lados e depois é a aceitação de uma pessoa ser idosa. Muito obrigada. Eu começaria pela questão da funcionalidade, ou seja, claro que se a pessoa não tem uma dependência funcional tão acentuada, é mais fácil ficar em casa porque a sua mobilidade é mais facilitada. Por outro lado, não precisa de tanto apoio para as atividades do seu cotidiano, para tratar de si quanto as atividades de higiene, portanto a pessoa ainda, enfim, vai se desenvencilhando. Claro que quando isso começa a não ser assim, as pessoas, a família, tem mais dificuldade em lidar com isso e vejo o que aquele senhor acabou de dizer, que há pessoas que estão em casa e só não estão nos lares porque não há, porque a lista de espera não permite. É interessante que há tempos, eu faço clínica no Conselho, e uma paciente dizia-me: o meu sogro está lá em casa, porque, pois isto também é complicado, porque há nas famílias filhos que não têm disponibilidade para nada, não contem comigo porque eu tenho a minha vida, e depois há outros que têm uma grande disponibilidade ou média disponibilidade, e são esses que ficam com os idosos, não é? E essa senhora falava do seu sogro, que estava lá em casa, que ela até dizia: ele também não me incomoda, ele está todo o dia na varanda, a olhar para fora, vê os carros passarem, e independentemente dela dizer ele não me incomoda, porque realmente uma pessoa que está todo o dia na varanda, se não for presidente de Câmara não tem problema, pode ficar todo o dia na varanda, e então é complicado pensarmos como é que uma pessoa está ali todo o dia na varanda, vê os carros passarem, isto é muito complicado para os processos cognitivos da pessoa. E, portanto, mesmo que aquela pessoa diga ele não me incomoda, ele está a ser penalizado por isso. Mas se essa pessoa estiver em casa, e normalmente os idosos até ficam sentados, veem televisão, mas eu penso que o que era benéfico era que a pessoa ficasse em casa com os seus familiares, mas pudesse ter as atividades. Há no Conselho, eu não sei se está aqui alguém das universidades da terceira idade, eu penso que há no Conselho algumas universidades da terceira idade que fazem um bom papel nesta área.
porque as pessoas implicam-se, as pessoas vão, e acho que havia que apoiar ainda mais, eu sei que são apoiadas, mas apoiar ainda mais essas universidades da terceira idade, porque é uma oportunidade que as pessoas têm de estar em casa e terem atividade, porque é mau as pessoas estarem em casa sem atividade. Depois, portanto, se chega a uma certa altura, a pessoa tem problemas funcionais, aí a coisa começa a complicar-se, como é óbvio, e começa a complicar-se para todos, para o próprio, a família que não tem condições, depois tem que ir com uma cadeira de rodas, as casas normalmente não têm condições para andar com uma cadeira de rodas, mas tem instituições onde isso está previsto, onde as pessoas são bem tratadas, e mesmo quando os técnicos, os auxiliares, têm algumas situações menos adequadas, muitas vezes é por situação de burnout. As pessoas estão desgastadas, trabalham mais e chegam a uma certa altura que já não têm capacidade para resistir. Daí a importância, ainda ontem eu falava com a senhora diretora desta instituição, que me falava da importância da mobilidade das pessoas, e realmente as pessoas têm que de vez em quando mudar de local de exercício das suas funções para descansarem um bocado, porque é tremendamente saturante tratar e cuidar de idosos. É tremendamente saturante, porquê? Porque as pessoas têm necessidades que os técnicos se apercebem, os cuidadores apercebem-se, mas não há expectativas de que a situação vá melhorar. Contrariamente às crianças, que podem ter as hiperatividades todas que falam, terem e eu digo isto com um ar de cinismo, porque não há tantas crianças hiperativas como consta, porque são todos hiperativos agora, porque não foram no nosso tempo ver quem eram os hiperativos, senão eles nem sei como é que saíam de lá assustados. Portanto, as crianças que podem portar-se mal, que podem dar dores de cabeça, mas nós sabemos que elas vão crescer e que isto é saudável, este tipo de comportamentos, e nós temos expectativas muito positivas. No que diz respeito aos idosos, a situação será de degradação progressiva. E isto também é muito penalizante para os cuidadores. Mas há ainda uma outra situação, eu por exemplo, estou-me a lembrar de uma cena que assisti, obviamente não vou referenciar onde, mas uma situação em que uma senhora estava sentada numa cama, estava uma cuidadora a vesti-la, a tratar dela, e ela tinha uma blusinha assim com umas rendinhas e uns peizinhos, e a funcionária agarrava pelos coladinhos e dizia: então, dona não sei quantas. E eu pensava, como é que é possível? Isto é o mesmo que pegar uma criança na camisola da criança e dizer: senta-te aí. Isto não... Mas a funcionária é uma pessoa ótima, já estava super desgastada. E isto é outra coisa que nos tem que preocupar, e que tem que preocupar as associações, as IPSs. Quais são as pessoas que estão a desenvolver estas funções, como é que estão, quais são os horários de trabalho destas pessoas, porque depois não conseguem ter capacidade para continuar a existir. De qualquer maneira, se a minha memória não me engana, porque eu começo a ter também déficits de memória, tenho um lar onde recebem bem as pessoas da sua área, e pelo menos recebiam enquanto eu estava lá, que é o IASPA. E portanto, esses problemas de funcionalidade, mas estou enganada, pois não? Os sistemas de funcionalidade aí, porque funciona tudo por forma a aceitarem as cadeiras de roda, a haver os banhos específicos, etc., como muitas instituições do Conselho que eu vi. Quanto a outra situação que colocou, que é qualquer coisa do tipo, pronto, é bom envelhecer, porque nós temos um saber que os jovens não têm. Eu penso que é sempre bom nós lembrarmos de quando éramos jovens e quando nós também dávamos as respostas que os jovens hoje dão. E eu deparo muitas vezes com os meus netos a dizerem: isso não é assim, tu não sabes. E eu tento explicar-lhes que por acaso sei. Não é? Porque os jovens acham que sabem, depois os adolescentes ainda é mais complicado, e depois os filhos mais adultos,
depende dos níveis etários, mas só vão perceber que nós tínhamos razão quando chegarem à nossa idade. Foi o que nos aconteceu em relação aos nossos pais, não é? Mas isso não nos tira o valor acrescentado que temos. Nós sabemos muito, temos uma vasta experiência, principalmente nós, os que somos da geração dos anos 60, que vivemos em Portugal e no estrangeiro muitas coisas, e que eu penso que é importante para a nossa autoestima, para o nosso autoconceito pensarmos isso. Nós somos muito vanguardistas e estes jovens podem saber muito de internets, muito de Facebooks, não sabem nada, porque andam a arranjar namoradas no Facebook, julgo que são miúdas de 16 anos, depois aparecem lá senhoras de 80 anos e estão enganados. E nós não éramos enganados, não é? Quer os homens, quer as mulheres. Portanto, também não sabem assim tanto. E nós somos realmente vanguardistas, nós fizemos coisas maravilhosas no nosso país e ninguém nos vai tirar essa faceta do nosso autoconceito, que não é maníaca, é uma verdade. E, portanto, temos que nos agarrar a isso. Se eles acham que nós não sabemos, daqui a uns tempos já vão saber. Obviamente que era importante que as mensagens fossem passadas, as histórias familiares, e hoje não há muito contexto para isso, porque antigamente estava a avó, estava a tia, contavam aquelas histórias da família tão interessantes, e hoje as coisas modificaram-se. Na escola as pessoas acho que estão sensibilizados para isso, os educadores estão sensibilizados para isso, e portanto isto tem que dar alguma volta, não percas, pronto. Obrigado. Mais alguma questão? Faz favor. Eu não queria monopolizar, mas também queria aproveitar já com esta oportunidade. Uma ideia que eu tenho, ou que temos na associação, é que temos que começar a preparar essa parte mais complicada da vida, que é quando perdemos a funcionalidade, se calhar um pouco antes. E aqui... Portanto, a sensação que temos é que esse último período da nossa vida, ou da vida dos nossos parentes, ou da vida das pessoas que vão seguir a nós, tem que ser preparada com bastante antecedência. E nessa medida é que eu acho que pode ser importante o trabalho das associações, o trabalho dos técnicos, como está hoje aqui a fazer, o trabalho das autarquias, porque se calhar tem que haver um bocadinho de alteração nas políticas em relação à terceira idade, porque não podemos já falar de terceira idade tão genericamente, temos que falar de terceira, quarta, quinta. E penso que quando eu chego a uma fase em que paro de trabalhar e que ainda me sinto com bastantes capacidades cognitivas e funcionais, eu tenho que começar a preparar como é que vai ser a parte final da minha vida. E se calhar não podemos só pensar que queremos mais lares, queremos mais vagas, porque se criarmos estruturas intermédias, como nós encontramos muitas vezes, suponho que foi a doutora Luísa que falou da sua experiência no estrangeiro, eu também tive a oportunidade de o fazer. Portanto, temos que ter muita... A rede tem que ser bastante mais apertada, tem que haver estruturas de diferente nível. E se calhar podemos, quando estamos sozinhas, ou temos divórcios tardios, ou qualquer coisa, fazer intercâmbios, fazer trocas, fazer residências, bem descontraídas e fazer muitas perguntas. Portanto, eu penso que tem que haver, se tivermos uma autarquia como temos, tão dinâmica e tão aberta, pode haver uma pleia de soluções, tem que haver a abertura, quer dizer, as pessoas também não podem ser só tudo voluntariamente. Se uma família se disponibiliza e faz o máximo de sacrifício para tratar o seu idoso tão bem, eu acho que deve ter um reforço, deve ser aliviada em uma carga qualquer, nem que seja muito simbolicamente. E era este apelo que eu queria lançar, e em todos os sítios devemos dizer isto, porque pode haver ideias em cada cabeça e podemos construir mais coisas para ter residências de meio caminho, ter coisas livres, repúblicas, como fizeram os estudantes em Coimbra, coisas assim. Era um pouco de deixar esta abertura e não pensarmos só, vamos ficar quietinhos até ficarmos muito velhos e depois vamos pressionar para arranjar uma vaga em lá. Tem que ser uma outra filosofia e temos que criar, de certeza, uma rede de serviços diferente. Esta era um pouco a nossa ideia, em termos de associação e a minha pessoal também. Eu penso que é importante o que frisou, porque aqui há uns anos atrás, eu lembro-me, nas organizações, houve uma fase em que as pessoas estavam a ser muito convidadas a sair das organizações.
Então ofereciam indenizações e estavam a pôr os idosos com experiência fora das organizações. Eu assisti nessa altura, a minha vida profissional levou-me a ouvir muitos idosos em organizações e foi uma situação muito dramática. Isso foi, pronto, aqui há uns anos atrás, para não ser deselegante, não cito a época exatamente, mas todos sabemos em que começaram a chutar as pessoas das organizações. E o que eu ouvia era as pessoas dizerem: veja lá que chamaram-me, dizer que temos esta indenização para lhe dar, eu não vou conseguir viver com isto, mas quando eu disse não, eu estou disponível para continuar a trabalhar na organização, dizíamos: a organização já não espera nada de si. Eu acho gravíssimo dizer isto a uma pessoa. E disse isto a muita gente. E as pessoas iam saindo com penalizações nas reformas de que estão hoje a ressentir-se, iam saindo, iam levando mínimas indenizações e houve esta vaga. Depois houve uma outra vaga a seguir em que as pessoas começaram a sentir-se muito desadaptadas no seu contexto profissional. Esta empresa já não é o que era, o meu local de trabalho já não é o que é, já saíram muitas pessoas, eu já estou desfasado disto, eu quero ir embora, e as pessoas começaram a ir-se embora, por isso um certo desfazamento, um grande cansaço face ao funcionamento que era diferente do que tinha sido há uns anos. Depois, com a entrada das situações informáticas, houve um certo desajustamento das pessoas, mas houve desajustamento porque as próprias empresas, as organizações, não disponibilizaram às pessoas as formações adequadas para as pessoas evoluírem. Não se ensina as coisas numa semana, tem que ser atempadamente, isso não foi feito. E, portanto, quando me fala de há que preparar, eu penso que há que preparar, e há que preparar as pessoas no sentido de: eu saio desta organização, eu posso me reformar, mas eu posso fazer coisas interessantíssimas. E, referindo o estrangeiro, veja que vai a um museu no estrangeiro, e não interessa a capital, há várias, onde pessoas com uma certa idade estão, quer a entregar os documentos que dizem no andar tal, portanto, o guia do museu no andar tal, vê a exposição tal. Aqui em Portugal, eu foco no Museu Nacional de Arte Antiga, porque fui lá ver a exposição que está lá há uma semana atrás, que só agora consegui. E o que acontece é que temos jovens interessantíssimos, eu fiquei estupefacta já das 3 últimas vezes que lá fui, que sabem imenso de história da arte e falam e fazem visitas guiadas interessantíssimas, mas estão a ver, não há lá pessoas de uma certa idade, é tudo gente nova. Eu acho bem que estejam lá as pessoas novas, até para explicar isso, mas porque não compatibilizar, não é? E os idosos vão para onde? Vão para o IPO, houve uma altura em que iam para o IPO porque estavam numa fase em que tinham ido para o Fundo de Desemprego e se não tivessem ocupação podiam voltar a perder o subsídio, que é gravíssimo, as pessoas terem que ser voluntárias à força para não perderem o subsídio. E, por outro lado, não vemos outras ocupações, na generalidade, eu não quero estar a fazer generalizações que podem ser inadequadas, mas não vemos as pessoas a darem o seu contributo. Ou, quando vemos, é sempre em sistema de voluntariado, o que começa a cansar, porque há umas crianças que são convidadas para lugares de destaque de assessores disto e assessores daquilo, e depois há uma série de pessoas com experiência feita, com conhecimentos, que ou vão em voluntariado ou não vão, não é? E, portanto, eu acho que realmente temos que dar uma volta muito grande a isto, e é bom que as IPs, as associações como a AP, que consigam chegar mais longe para poder dar a volta a esta situação, e eu penso que o seu desafio, que fica aqui, que seguramente chegará às instâncias que aqui em Oeiras podem aproveitar essa ideia, que eu penso que é importante, assim como outras, e portanto acho que isso era importante. Obrigado. Então, se calhar. Bem, haja professora pela partilha deste estudo. Para nós, técnicos, temos muitos colegas, será de facto um momento e deixou aqui várias pistas de reflexão e que para nós vai ser muito útil. Falando de voluntariado, tenho aqui uma amiga que gostava muito de apresentar. Tem quantos anos? 25. Como é que se chama? Antes de mais, peço desculpa. Maria Helena. Então, aqui connosco, aqui no Centro Paroquial, nomeadamente no lar,
Qual é a sua função? Ajudar no lar. Temos aqui uma senhora voluntária que está aqui connosco há vários anos. Senhor professor, se pudesse chegar aqui só um bocadinho, ao pé de nós, vamos tentar aqui um bocadinho, falando de mobilidade aqui com nós. E ensinamos tantas coisas. E tenho netos, bisnetos, tenho uma bisneta com 27 anos e por aí acho que até aos 6 meses. Quantos netos tem? Só tenho 3, 5, Só? só. E os netos, quantos tem? Este tenho muitos. 7. Tenho uma de 27, outra de 21 e depois 18. Ainda não fizeram, este não fez 18, só faço 17, 15, 13, e os gêmeos de 11. Depois tenho dos amigos, de 5. E depois tenho outra de 6 meses. Olha, eu não posso, desculpa, mas eu sei que eu Precisei que as conferências são sempre. Depois fui presidente do Conselho das Conferências. E também era presidente de uma obra que estávamos a fazer na Sul África. Eu nasci cá, depois fui para a África durante anos e estou só cá em Portugal outra vez. Ajudei lá a perceber que havia faltas e nessa altura segui trabalhando para ajudar. Porque acho que a sua cabecinha está tão boa, porque trabalhou muito e exercitou muito. Olha, muito obrigada, está bem. Parabéns. E obrigada a todos por terem vindo. Até à próxima. Convido-vos então ali a comer um pedacinho só. Só um pedacinho. Obrigada mais uma vez pela vossa presença. Não é nada certo para não ir.